Oi, gente, tudo bem com vocês? É, Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Seja lá o horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. E o porquê que eu tô mandando essa aula gravada para vocês, né? Então, a gente sabe que nessa próxima semana, na terça e na quarta-feira, vai acontecer tanta preparação como a própria aplicação da prova do SAEB para os terceiros anos, e por isso não vai ser possível a presença de vocês na escola. Porém, vocês vão poder ter acesso a essa aula, né, em formato virtual. Então, essa aula vai estar aqui no YouTube, justamente para vocês estudarem, né, esse conteúdo. Preparei esse vídeo justamente para vocês não fazerem somente a leitura do capítulo no livro, porque é um conteúdo complexo, né, e nada melhor do que um professor orientando e falando para vocês sobre o assunto, né, discorrendo o conteúdo. Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês anotem. Na próxima aula a gente conversa melhor, né, sobre o conteúdo. E lembrando que o conteúdo de artrópodes que a gente estudou e esse conteúdo cordado, por isso que eu também estou gravando essa aula, vai ser cobrado na nossa avaliação parcial, que vai ser realizada no dia 23. Né? Para o segundo ano A vai ser no horário normal, na aula de biologia. E para o segundo ano B eu fiz uma troca com a professora Rívia, né, nas duas primeiras aulas de matemática. Na verdade, ela me cedeu essas duas aulas para eu poder aplicar com vocês essa avaliação. Então, vamos lá, né, dar prosseguimento à aula sobre o filo cordata. Né? Então, hoje nós vamos estudar sobre esse filo, os subfilos, as características gerais. E espero que vocês gostem da aula, né? E qualquer dúvida, só falar. E no final da aula eu vou mostrar para vocês a atividade que vocês vão ter que fazer, certo? E vamos lá. Então, no roteiro da aula, a gente vai estudar sobre o filo cordata e os subfilos tunicata, que também pode ser chamado de urocordata, cefalocordata e craniata, certo? Então, falando sobre o filo cordata, né? Então, sobre as características gerais desse grupo. Do latim corda, né? Significa o nome corda. Então, na fase embrionária dos animais que fazem parte desse filo, existe a presença de um cordão dorsal denominado notocorda. Então, eu já conversei com vocês, né, no primeiro momento que estive com vocês, sobre a formação do zigoto, né, e os estágios de desenvolvimento embrionário. Como, por exemplo, depois da fecundação do zigoto, nós temos a formação da mórula, depois nós temos a blástula e depois nós temos a fase de gastrulação. Então, para poder revisar um pouquinho com vocês, para poder mostrar como é formada essa notocorda, eu trouxe esse esquema, né? Então, aqui nós temos a gastro, né, o processo de gastrulação. Nessa segunda imagem representativa, nós temos os três tipos de epidermes, né, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Então, essas células roxas, elas são a nossa ectoderme, né, que é a camada de células mais externas. E nessa camada de células internas, ó, dessa cor laranja, nós temos a nossa endoderme, e essa cor amarela nós temos a mesoderme. E daí todo esse processo de gastrulação, né, vai havendo a invaginação dessas células. Então a gente consegue observar aqui nessa terceira imagem, havendo invaginação, né, esse tecido entrando. E vai chegar um momento em que as células da nossa endoderme ou da nossa ectoderme, as células mais externas, ela vai fechar esse canal. Né? Então a gente entra aqui nessa quarta imagem. Essa estrutura formada, vocês conseguem observar aqui, né? Essa estrutura que estava invaginando, essa bolsa que está sendo invaginada, ela vai se romper e vai formar um círculozinho, né? E esse círculo é chamado de tubo neural, certo? E aí nós temos agora também o desmembramento, né, da mesoderme da nossa endoderme. Então nós temos aqui a endoderme laranja e a mesoderme amarela. Então a gente consegue observar aqui nessa outra imagem, ó, a mesoderme já se desprendida, formando esses círculos, né?
E a nossa mesoderme e a nossa endoderme, elas se invaginando aqui nessa região mais apical, no qual nessa última imagem a gente consegue observar que essa regiãozinha que estava se invaginando, ela se desprende, né, formando uma outra estrutura, que é o que nós chamamos de notocorda, que é justamente em nós seres humanos a notocorda vai dar origem à nossa coluna vertebral, né, nossa medula espinal. Então, a notocorda é um marco desse filo, né? Então, o surgimento dessa notocorda a partir desse desenvolvimento de gastrulação é o que marca o filo dos cordados. Mas, além disso, nós também temos o tubo nervoso dorsal, que a gente consegue observar o tubo nervoso, né, que é o tubo neural formado pela a nossa ectoderme, e já a notocorda é formada pela endoderme, né? Além disso, nós temos as fendas faringianas e a cauda pós-anal. Essas são as estruturas assim marcantes desse filo cordado. Então é o tubo neural, a notocorda, as fendas faringianas e a cauda pós-anal, que a gente vai ver ao longo dessa aula. Então eu trouxe aqui para vocês verem um animal que é o anfíoxo. Esse animal é um animal super simples e mais utilizado para poder demonstrar as características marcantes desse filo cordado, né? Então a gente consegue observar aqui a presença da notocorda, que é um tubo, né? O cordão nervoso, que é a região mais acima, as fendas faríngeas, que nada mais é que a fenda, ou na verdade a faringe dotada de buracos, né? Esses buracos são justamente as fendas, e a cauda pós-anal, que é justamente a cauda que está localizada após a região do ânus. Então, falando sobre as características gerais desse filo, né? Então, os cordados ele possuem cerca de 63 mil espécies e o filo ele se diferencia em subfilos. Então, falei com vocês na aula passada sobre a questão daquele bisu, né, do Rheficophaga. Então, nós temos o que significa reino, filo, classe, ordem, gênero, família e espécie, né? Então, dentro do filo do cordado, nós vamos ver os subfilos, que vai ser o tunicata ou urocordada, o cefalocordada e os craniatas, certo? E os tunicados e os cefalocordados, eles estão dentro do grupo protocordados, que é um grupo primitivo que não tem a presença da coluna vertebral. A gente vai ver mais para frente. Então, falando primeiramente do subfilo tunicata, né, as características gerais desse grupo. Então, o habitat dele é marinho, então eles estão presentes no mar, certo? Eles são sésseis, então eles não conseguem se locomover e ir atrás de alimentação. Então, como foi que eu já falei para vocês também na aula passada dos artrópodes, dando um exemplo das cracas, né, que elas também são animais sésseis. E por eles serem animais sésseis, eles são animais filtradores, né? Então, eles permitem a entrada da água dentro do seu corpo para que eles possam se alimentar de partículas ali presentes. E eles são encontrados desde regiões polares, como ao Equador, né? Então, desde regiões muito frias a regiões não muito frias. Eles vivem solitários, então a gente pode encontrar um indivíduo, né? Mas como também podemos encontrar vários indivíduos formando colônias de tunicados. E por que ele recebe esse nome de tunicado, né? Porque nós podemos enxergar em seu corpo uma presença de uma pele, né, que é chamada semelhante a uma túnica, né? Então, por isso que ele recebe esse nome de tunicado. E os urocordados, né, que são os mesmos tunicados, eles possuem uma notocorda restrita à cauda no período larval. Então, a gente consegue observar aqui a estrutura larval de um urocordado tunicado. E essa estrutura vermelha é justamente a notocorda, que ela está somente nessa região da cauda, né? Ela não se estende até a parte ventral desse indivíduo, né? Que é mais perto da cabeça. Então, na região dorsal, que é na região das costas, essa notocorda ela está presente somente até a parte da cauda. E a reprodução desses indivíduos pode acontecer tanto de forma assexuada, né, a partir de brotamento. Então, uma região do corpo desse indivíduo é extraída, né,
E essa região extraída ela vai dar origem a um novo organismo. Como também pode acontecer a reprodução sexuada, né? E a fecundação acontece de forma externa. Então, é liberados os espermatozoides, é liberados os óvulos, e ali acontece a fecundação desses óvulos e desses espermatozoides, certo? E a larva, né, que é gerada a partir dessa fecundação, existe uma fase que ela é livre natante, então ela está lá nadando, né, livremente, que nem uma gazela. Só que chega uma hora que essas larvas elas começam a se desenvolverem para chegar no seu desenvolvimento adulto, né? E para isso elas ficam sem um substrato, porque como a gente viu, elas são animais sésseis e ficam presas em algum substrato. Então, ainda falando sobre as características gerais desses indivíduos e mostrando um pouquinho sobre a morfologia, né, como é que acontece a questão da entrada da água, da alimentação desses indivíduos. Então, como nós vimos, no período larval, a notocorda ela é presente na estrutura da cauda, né? Porém, quando esses indivíduos eles chegam na fase adulta, tanto a notocorda como a cauda elas são absorvidas. Ora, se a cauda deixa de existir, automaticamente a notocorda ali vai deixar de existir, porque a notocorda está naquela região, né? O tubo nervoso ele se modifica, formando um gânglio cerebral, então eles já têm uma estrutura mais especializada, né? Então a gente consegue observar aqui, ó, nessa regiãozinha, o seu gânglio cerebral, certo? E ele apresenta duas aberturas que servem de comunicação com o meio externo. Primeiro é o sifão inalante e segundo o sifão exalante. Quando a gente fala em inalar, a gente já tem em mente o quê? Colocar algo para dentro, né? E exalar é colocar algo para fora. Então, é justamente o que acontece nesse indivíduo. Aqui nessa região, ó, nós temos o sifão inalante, no qual a água entra, e nessa outra abertura aqui, nós temos o sifão exalante, que é por onde a água sai. A boca desse indivíduo é localizada no fundo do sifão inalante. Então, nós temos o sifão inalante aqui e a boca presente bem aqui. E a água que é inalada a partir desse sifão, ela atinge a faringe em forma de cesto. Então, toda essa estrutura aqui, ó, que tem a forma de um cesto, é chamada de faringe. E vocês viram que uma das características marcantes do filo do cordado é a presença de uma faringe cheia de fendas, né? Por isso que é chamado de fendas faríngeas. Então, vocês conseguem observar que existem vários buracos nessa faringe, que é justamente a característica de fendas faríngeas, certo? E a água, quando entra dentro dessa cesta, né, dentro dessa faringe, ela passa por esses... Quando ela entra para dentro, né, ela entrou para essa faringe, a água ela vai sair por esses buracos, por essas fendas. E elas vão ser direcionadas para o átrio. Então, a gente consegue observar o átrio, que é essa região aqui, ó, essa região externa, né? E a água saindo pelo átrio, saindo para a região do átrio, ela segue diretamente para a região do sifão exalante. Então, recapitulando, entra pelo sifão inalante, entra em contato com a boca, após a região da boca, essa água vai estar dentro dessa bolsa, que é a faringe, e a água ela vai sair pelas fendas que estão presentes nessa faringe. A água saindo, ela vai entrar em contato com o átrio, que é essa região externa, e a água vai sair pelo sifão exalante. E como é que acontece a alimentação desses indivíduos? Então, dentro dessa fenda, aqui dessa faringe, existe cílios, né? Então, a gente consegue observar aqui os cílios, como também existem glândulas. Então, essas glândulas elas produzem um muco, né? E o muco que é produzido, eles conseguem capturar, prender as partículas que estão presentes na água, da água que passa por dentro dessa faringe. Então, todo aquele processo que eu expliquei, né, de entrada e de saída de água, quando a água está presente dentro da faringe, as partículas sólidas, né, de micro-organismo, ou seja lá o que for, que serve de alimento para esse indivíduo, eles são fixados nesse muco.
E esses cílios, eles vão fazer o movimento desse muco, direcionando as partículas para o estômago, que é nessa região aqui, certo? Para o estômago desse indivíduo, no qual vai ser reabsorvidos os nutrientes que são necessários para a sobrevivência desse organismo, e o que não for necessário vai ser eliminado pelo ânus. Tá? Então eu trouxe aqui para vocês um vídeo que mostra um pouquinho, né, sobre esses animais, como é que eles são. A gente consegue observar aí, água entrando e tudo aquilo acontecendo, né? Então a gente tem aqui, ó, o inalante e o exalante. A água entra, entra pela boca, dá acesso àquela faringe enorme, cheia de fendas, no qual a água é direcionada para o átrio, né, que é a região externa, e vai sair pelo sífilo exalante. As partículas presentes na água, elas são aderidas a um muco. O muco ele é varrido pelos cílios presentes dentro dessa faringe, levando para o intestino do indivíduo, para que ele possa pegar os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, né, e manutenção do seu corpo, e o restante, o que não for necessário, vai ser eliminado pelo ânus. E agora falando sobre o subfilo cefalocordato. Só beber um pouquinho d'água. As características gerais. Então ele possui um corpo achatado lateralmente. Então vocês lembram daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, para a gente poder ver, né, as estruturas marcantes do filo dos cordados, que é a cauda pós-anal, as fendas faríngeas, a notocorda, né, o tubo nervoso dorsal. E aquele animal ali era um anfioxo. Então, dentro do subfilo cefalocordado, nós encontramos os anfioxos, certo? Então ele possui um corpo achatado nas laterais. Se a gente colocar ele assim, olhar de cima, a gente consegue observar que eles não têm um corpo cilíndrico, mas sim achatado. E o nome anfioxo, né, do grego amphi, significa em ambos os lados, e oxo, afilado. Então a gente consegue observar que tanto desse lado como desse outro lado, as extremidades do corpo desse organismo são afilados, né? E os cefalocordados, do grego céfalo, significa cabeça. Então o que é que acontece? A notocorda presente em toda a fase da vida desse animal está localizada em toda a sua extremidade do corpo. A gente vai já conseguir olhar uma estrutura e conseguir observar isso. Então, diferentemente dos urocordados, né, dos tunicados, a notocorda ela não sai, né, ela não é perdida, porque lá nos urocordados, somente na fase larval, a notocorda era presente. Já aqui no subfilo cefalocordado, não. É presente por todo o estágio da sua vida, né? E ao invés da notocorda ser presente somente na região da cauda, ela é de uma extremidade, de uma ponta a outra, né? Em toda a sua região dorsal. Então é o que a gente consegue observar aqui, ó. Então aqui nós temos a presença da notocorda, ó, essa estrutura aqui, digamos, esse cordão listado aqui, ó, no qual está presente desde a cauda até essa região da cabeça, né, digamos assim, certo? Eles vivem submersos, né, então eles vivem semi-enterrados, na verdade, na areia, colocando somente a parte da boca para fora, né, que é justamente o local onde vai entrar a sua alimentação. Um caso bastante curioso é de que esses indivíduos passam a maior parte do tempo do dia semi-enterrados, porém, à noite eles se locomovem, né, eles podem se locomover, porque é um período em que os seus predadores não estão tão presentes, e de que ele pode sair, né, e mudar de local, e ali novamente se fixar, ficar novamente sendo enterrado, para que no próximo, ao amanhecer, né, ele possa começar a se alimentar de novo. Então a boca ela fica na região anterior, né? Aqui é a região anterior, a cauda fica na região posterior.
E a boca é dotada de cirros, né, que é justamente ela faz um movimento para que a água ela possa entrar, né, ir para dentro da sua boca. Uma outra característica muito legal é que a epiderme, né, que é a camada de pele que reveste o corpo desses indivíduos, ela é bastante fina e transparente, né? Então ela é translúcida, que a gente pode ver a musculatura metamerizada. Então é uma coisa bastante, é uma característica muito importante também na questão do fio do cordado, é ter uma musculatura metamerizada. Então nessa imagem aqui a gente consegue observar essas listras, né, ó, na musculatura, que é justamente a metamerização desses músculos, desses organismos, certo? E como é que acontece a circulação da água? Diferente dos tunicados, urocordados, eles não apresentam sifão inalante, não apresentam sifão exalante, porém, a circulação da água acontece praticamente da mesma forma. Então, a água entra pela região da boca, invade a região da faringe, que é dotada de fendas, a água ela sai por essas fendas, atinge o átrio e sai pelo atrióporo, certo? Então, diferente dos urocordados, eles não têm o sifão exalante, mas sim um atrióporo, que é por onde sai a água, certo? E como é que acontece a captura dos alimentos? Da mesma forma dos urocordados. Então, a água vem com as partículas, né? As partículas se aderem ao muco que é produzido dentro da faringe. Os cílios, eles locomovem esse muco diretamente para o intestino. No intestino há o seco hepático, onde vai haver a absorção dos nutrientes necessários para a sobrevivência desse organismo, e o que não for necessário vai ser eliminado pelo ânus. Além disso, eles possuem um sistema circulatório fechado. Né? Esse sistema circulatório desses fechados é eficiente justamente para distribuir os nutrientes pelo corpo. E a respiração é cutânea, né? Então eles não têm um pulmão, né? Um pulmão especializado, eficiente para que esse indivíduo ele possa respirar, né, oxigênio de forma tão precisa como os outros organismos que a gente vai estudar daqui para frente, certo? Então a respiração acontece a partir dessa troca com o ambiente por meio da sua pele. O sistema excretor deles são os nefrídeos, né? Então a gente consegue observar aqui essa estruturazinha, os nefrídeos. Se comparados com os rins, né, nós também temos vários nefrídeos, que é justamente para fazer essa regularização do tanto de água, né, de íons presentes dentro do nosso corpo. O sistema nervoso, como a gente falou, eles possuem um tubo nervoso dorsal, aqui esse tubo azulzinho claro, né? E desse tubo nervoso dorsal partem os nervos para outras regiões do corpo desse indivíduo, certo? Além disso, eles possuem células capazes de detectar luminosidade, além de receptores táteis, olfato e paladar. A gente pode assemelhar muito eles com nós, né, os seres humanos, que nós também possuímos os receptores táteis, né? Então nós sentimos quando nós pegamos, nós sentimos o cheiro quando respiramos e sentimos o gosto quando nós nos alimentamos, né? Colocamos algo em nossa boca. Então aqui, essa estrutura aqui desse anfíox para a gente poder ver a mancha ocular, né? Então eles têm recepção à luminosidade, diferente de nós, né, seres humanos, que temos um olho, uma visão muito mais desenvolvida. E aqui essa imagem é muito didática para a gente poder ver como é que acontece, né, essa questão da alimentação e da entrada da água. Então, entra a água, né, essas bolinhas verdes são as partículas que estão presentes na água, no qual elas seguem direto para o intestino, né, onde tem um seco hepático e é feito a absorção dos nutrientes, e o que não é necessário é expelido pelo ânus. E essas setas roxinhas significam que é a saída da água pelas fendas faríngeas, as quais vai sair do corpo desse organismo, né, a partir do atrióporo. E daí, falando dos urocordados, né, que são os membros dos tunicados, dos cefalocordados, a gente entra no último subfilo, que é o subfilo craniata, né, que é um subfilo bastante grande. Então, quais são as características gerais
desse subfilo, né? Então, quando a gente fala craniata, já vem logo à nossa cabeça o quê? Crânio, né? Então, são animais que possuem crânio, onde ficam a maioria dos órgãos sensoriais. Então, aqui eu coloquei a imagem, né, de crânios, como por exemplo, do ser humano e de outros animais. E nós bem sabemos que dentro do nosso crânio está presente o quê? O nosso cérebro, os nossos olhos, né, que é a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa audição. Então, o nosso crânio, essa estrutura tão rígida, ela foi um sucesso evolutivo muito importante justamente para poder localizar em uma região a maioria dos órgãos sensitivos, né? E de que forma que eles pudessem ser bastante protegidos, né? Além disso, no subfilo craniatus, eles apresentam coluna vertebral, exceto os peixes bruxos, né? Que são peixes muito antigos. Então a gente consegue observar que dentro do subfilo craniata já começa a se diversificar os grupos de animais e os tipos de animais existentes dentro desse subfilo, né? Então aqui a gente já consegue observar que existem os peixes bruxos e existem os vertebrados, né? Os animais que possuem vértebras. E o que é a coluna vertebral? Ela é formada por vértebras e peças cartilaginosas ou ósseas, né? E a coluna vertebral é muito importante para a questão de suporte e proteção, né, da medula espinal. E os primeiros craniatas, né, eles surgiram nos mares, né? Então não veio de um ancestral presente no ambiente terrestre, não. Veio dos mares, né? Aproximadamente há 480 milhões de anos atrás. Então, falando aqui da coluna vertebral, a gente consegue observar nessa cor creme aqui, né, as vértebras, e em azul os discos cartilaginosos, que são justamente importantes para que não haja um desgaste dessas vértebras, né? Porque se um osso tivesse contato com outro osso, automaticamente iria gerar um atrito, né, ali e iria fazer o desgaste desses ossos. Então, havendo esse disco, permite com que isso não aconteça, além de amortecer, né? Ainda falando das características gerais desse subfilo, nós temos o surgimento de duas linhagens. Então já vamos diversificando mais ainda. Então nós temos a linhagem que originou os peixes bruxas e os que originou os vertebrados, né? Então, o que é que a gente tem em mente? De que os peixes bruxas, eles não possuem vértebras, né? Então, a gente tem aqui exemplo do tipo de peixe bruxa, né? Então, nós temos os peixes bruxas e os vertebrados, certo? E aí nós temos uma nova caracterização, uma nova diversificação dentro dos vertebrados, no qual eles se diversificaram em dois grupos, que tem as lampreias e os mandibulatos, né? Aqueles que possuem mandíbulas. Que nós temos a imagem de lampreia, né? No qual ela tem tipo essa estrutura que são calcários, né? Que permite raspar o alimento, né? Então elas não têm a presença de uma mandíbula, né? Deixa eu voltar aqui para o slide anterior. Não, pronto. A mandíbula, né? Essa nossa região aqui, ó, essa estrutura óssea que é conectada ao nosso crânio, né? E os animais que fazem parte, né, desse grupo que possuem a mandíbula são chamados de gnastomados, né, que do grego gnastos quer dizer mandíbula e stomados quer dizer boca. Os animais com mandíbulas se diversificaram. Então, nós já temos uma outra diversificação dentro do grupo dos animais que possuem as mandíbulas. Então, nós temos os condrictes, né, que são os peixes cartilaginosos, e dentro deles estão os tubarões, as raias, as químeras. E nós temos também os actinopterídeos, que são os peixes com nadadeiras radiais. Então, os peixes eles têm a presença das nadadeiras em forma radial. E nós temos, por último, os sarcopterídeos, que são os peixes com nadadeiras lobadas. Então vamos treinar. Quem vocês acham aí que são os condrictes, actinopterídeos e sarcopterídeos? Vou dar 20 segundos para vocês pensarem aí. Só vocês partirem do que a gente acabou de conversar, né? Quem tem a nadadeira radial é um actinopterídeo. Que tem a nadadeira lobada, sarcopterídeo. E o outro, os condrictes, né?
Então, vamos lá. Pronto, então nós temos aqui os tubarões, né, que fazem parte, que são os condrictes, os sarcopterídeos, que tem a nadadeira lobada, a gente consegue observar aqui, e os actinopterídeos, que tem a nadadeira radial, certo? Então, falando, né, sobre filocraniata ainda, as características gerais, acredita-se que os ancestrais dos sarcopterídeos deu origem aos peixes pulmonados atuais e os tetrápodes, né? Então, nós temos aqui um ancestral, né, do sarcopterídeo, que é o Panderichthys, que deu origem aos peixes que têm pulmões e aos tetrápodes, né? E os ancestrais dos tetrápodes deu origem aos anfíbios, né? Que é responsável pelos anúrios, que são os sapos, os rãs, pererecas, e as salamandras, as cobras cegas, e os amniotas, né? Que são os répteis, aves e os mamíferos, que a gente vai ver daqui para frente melhor sobre cada um desses grupos desses animais, né? Então a reprodução dos craniatas pode acontecer tanto de forma monóica como forma dioica, né? Então, são animais que... Os monóicos são animais hermafroditas e os dioicos são animais que possuem tanto a fêmea como o macho, sexos separados, né? O desenvolvimento pode ser direto, né, sem a presença de fase larval, como também pode ser um desenvolvimento indireto com a fase larval. A fecundação pode acontecer tanto de forma interna como de forma externa. Isso vai depender das espécies, né? E a questão da fecundação, né? Como é que ocorre o desenvolvimento do indivíduo a partir da fecundação do espermatozoide com o óvulo. Então, existem os ovíparos, né, no qual a fêmea ela produz o ovo com nutrientes necessários para o desenvolvimento do embrião. Então, não acontece desenvolvimento dentro da fêmea, né? O desenvolvimento vai acontecer apenas dentro de um ovo. As espécies vivíparas lecitotróficas, no qual, apesar do embrião se desenvolver dentro de um ovo, o ovo ele fica retido dentro do corpo da fêmea, né, até haver a eclosão desse indivíduo. E por fim nós temos os vivíparos, que são os embriões que desenvolvem-se dentro do corpo das mães, certo? Ao invés de desenvolver dentro de um ovo. Então aqui, gente, eu trouxe essa imagem assim que você olha e você fica, meu Deus do céu, que coisa difícil de compreender, mas na verdade não é. Essa imagem, na verdade, ela só organiza o nosso pensamento sobre a questão de evolução, né? Então a gente aqui, nós temos aqui um ancestral cordado comum, né, que deu origem a todos os animais que possuem um crânio, né, todos os vertebrados. Primeiramente nós temos os agnatos, né, que são os indivíduos que não possuem mandíbula, né? Então aqui, na verdade, nós estamos fazendo só um resumo do que a gente estava vendo até agora, né? Então, primeiramente, nós temos esses agnatos, que são os indivíduos que não possuem mandíbula. E nós temos os quinastomatas, que são os que possuem mandíbula, né? Então, nós temos essas duas diferenças dentro dos vertebrados. E dentro dos que possuem mandíbula, a gente tem outras diferenças, né? Como os condrictes, no qual estão presentes os tubarões e as raias. Nós também temos os actinopterídeos, né, que são os peixes de nadadeiras raiadas, que são os peixes ósseos modernos. E também nós temos os sarcopterídeos, nessa região aqui, que são os peixes de nadadeiras lobadas, que deu origem aos peixes pulmonados que nós temos hoje, né? E também, como falei para vocês, né, o exemplo lá do ancestral sarcopterídeo, que deu origem aos anfíbios modernos que nós temos hoje e os amniotas, tá? Falando sobre a questão de peixe, né? Então, o termo peixe, ele é usado popularmente para designar um grupo informal. Ele não tem um valor taxonômico, então não existe, por exemplo, a classe dos peixes, a ordem dos peixes, o filo dos peixes. Não existe. Na verdade, o nome peixe ele é utilizado somente para poder agrupar indivíduos que possuem respiração branquial e que vivem dentro da água, certo? Então, eles não são um grupo monofilético. Como eu falei para vocês, o que é um grupo monofilético? É que junta todos esses indivíduos a partir de um ancestral comum.
Daí eu trouxe essa imagem de novo para a gente poder observar. Ó. Então nós temos ancestral comum dos cordados, né, que deu origem, por exemplo, aos peixes que não possuem mandíbula, mas também desse ancestral comum veio os amniotas, que são as aves, répteis, os mamíferos, como também os anfíbios, né? E são indivíduos que possuem particularidades totalmente diferentes desses peixes que não possuem mandíbula, como por exemplo a própria mandíbula, né, que nós possuímos. Então não podemos dizer que os peixes eles são um grupo monofilético, um grupo verdadeiro que possa se ligar esses amniotas e esses anfíbios atuais. Por isso que ele não por isso que ele é um grupo informal e que não tem valor taxonômico, certo? E existem vários grupos que dentro desses peixes, né? Só que eu vou trazer para vocês apenas dois grupos muito importantes, que é a classe dos condrictes e os osteíctes. Só beber um pouquinho mais de água. Então, falando sobre a classe dos condrictes, né? As características gerais desses peixes cartilaginosos. Então, do grego, contros quer dizer cartilagem e ictios quer dizer peixes. Então, peixes cartilaginosos. Esse grupo o grupo mais conhecido dentro da classe dos condrictes são os eslamobranquios, que é uma subclasse, né, Slamobranchi. E dentro dessa subclasse está presente os tubarões, os cações e as raias, certo? Então a gente tem aqui o exemplo do tubarão e a raia. A reprodução é sexuada e são dioicos com fecundação interna, né? Então há o espermatozoide e o óvulo ali fecundando e formando o zigoto. Então, como há esse espermatozoide e o óvulo, há presença de sexos separados, né, o macho e a fêmea, e a fecundação vai acontecer de forma interna, então é dentro da fêmea, né? Então, o macho ele utiliza claspers, que é uma estrutura especializada, justamente para poder inserir o espermatozoide dentro da coácula da fêmea. Então, nós temos aqui a imagem de um claspers, né, de um tubarão, que é a estrutura que permite anexar e inserir o espermatozoide dentro da coácula da fêmea. E existem fêmeas que são ovíparas, né, com desenvolvimento direto, então não, apesar de haver o ovo, né, aí o desenvolvimento é direto, não existe uma fase larval. E também existem espécies que são ovovíparas, né, que retêm o ovo dentro do corpo. O indivíduo desenvolve dentro do ovo, mas o ovo fica dentro do corpo da fêmea. E vivípara, né, que é totalmente dentro do corpo, que ao invés de se alimentar de nutrientes presentes no ovo, vai se alimentar de nutrientes presentes no sangue materno. E nós temos os peixes ósseos, né, que são os osteíctes. Então, as características gerais desses peixes. Do grego ostion, quer dizer osso, e ictios quer dizer peixes. Então, eles podem viver em lagos, córregos, rios e oceanos, desde região polar até trópicos, né? Então tem desde regiões frias a regiões quentes. E existem dois grupos dentro dos osteíctes, que é a classe dos actinopterídeos, que a gente viu, né, que são os peixes com nadadeiras radiais, e a classe dos sarcopterídeos, que são os sarcopterídeos, né, que são os peixes dotados de nadadeiras carnosas com sustentação óssea. Uma coisa bastante importante e interessante que vocês têm que se atentar e não se esquecer, porque pode cair na avaliação, é que esses peixes eles possuem uma bexiga natatória, né, dentro da sua cavidade corporal. E qual é a importância dessa bexiga natatória? É que ela controla a flutuação desses peixes e de diferentes profundidades, né, seja elas mais rasas, seja elas mais profundas. E tudo isso sem gastar energia, né? Então, controlando a partir da expansão ou da diminuição do preenchimento dessa bexiga natatória, permite com que esses peixes eles consigam se locomover sem gastar energias, né, utilizando suas nadadeiras para poder mergulhar ou então para poder vir para a parte mais rasa. Então é um fator muito importante que marcou um sucesso muito evolutivo dentro desses peixes ósseos. Então, eles também são dioicos, né? Existe o macho e a fêmea, a maioria é ovípara, com a fecundação externa. Né? Então, os espermatozoides, os óvulos, eliminados na água,
e ali acontece a fecundação e a geração de um ovo. E geralmente, para acontecer essa fecundação, né, acontece rituais de corte, né, que é justamente todo um ritual para que a fêmea e o macho eles possam se conversarem e eliminarem os seus espermas, seus óvulos, para que possa acontecer a fecundação. E falando dos tetrápodes, né, que para a gente poder começar a ver agora sobre a questão dos anfíbios, os répteis, as aves, mamíferos, do grego, tetra significa 4 e podos significa perna. Né? Então aqui eu trago novamente um ancestral de Sarcopterígio, né, que é um indivíduo que tem as nadeiras lobadas, bastante carnosas, que tem uma presença de uma estrutura óssea, né? E que veio da região aquática. Né? Então, não foi do ambiente terrestre que se diversificou os tetrápodes, mas de uma região aquática, né? Veio da água. Os tetrápodes eles são representados por mais de 21 mil espécies, né? E eles descendem de ancestrais vertebrados dotados de 4 membros com dedos e adaptados à vida em terra firme, certo? Então, professor, eu vim de um peixe. Não é que veio um peixe e deu origem a um ser humano. Não é isso. Mas que o ancestral comum do ser humano e de outros animais que habitam a Terra, né, que são tetrápodes, o ancestral comum é um peixe, né, que é um sarcopterídeo, certo? Só que esse sarcopterídeo ele foi sofrendo processos evolutivos e foi dando essa diversificação de grupos de animais, né, como o que a gente vai estudar mais para frente, como eu estou dizendo, que é os anfíbios, os répteis, aves, mamíferos, né, entre outros. Algumas espécies, como por exemplo as baleias e golfinhos, né, que eles são tetrápodes, eles são mamíferos, né, eles descendem de mamíferos que retornaram ao ambiente aquático. Então, são indivíduos que foi um ancestral que, por mais que ele estivesse desenvolvendo para poder habitar um ambiente terrestre, ele permitiu, né, se retornar e ficar dentro do ambiente aquático, diferente daqueles que vieram para o ambiente terrestre. E dentro dos tetrápodes está dividido em grupos, né, como por exemplo os anfíbios, os amniotas, sendo esses amniotas os répteis, as aves e os mamíferos. Então, já conseguindo ver, né, sobre a diferença dos anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, a gente vai começar sobre os anfíbios, tá? Então, as características gerais do grego anfi, quer dizer duas, e bios, vida. Então, esses animais eles são representados, e é uma característica marcante desse grupo, por ter tanto a fase larval como a fase adulta, certo? Então, a fase larval, com a respiração branquial, e a adulta adaptada ao ambiente terra firme. Então, geralmente, a fase larval ela acontece dentro do ambiente aquático, né? E para poder conseguir respirar nesse ambiente aquático, essa larva ela precisa possuir brânquias. Já na fase adulta, ela possui uma estrutura mais especializada para poder respirar, né? Como, por exemplo, o pulmão. Só que o pulmão deles é totalmente diferente do pulmão dos mamíferos, né? E dos répteis e das aves. A gente vai já conseguir observar essa diferença. Os animais mais conhecidos dentro dos anfíbios são os anuros, né? E dentro dos anuros estão os sapos, as rãs e as pererecas. Anuro do grego, an, quer dizer o prefixo de negação, e urus é cauda. Então, existe um momento na fase da vida desses indivíduos que eles possuem cauda, só que em outro estágio de vida eles não possuem mais a cauda, né? Que é justamente a fase de desenvolvimento para atingir a maturação, né? Em ele ser adulto. Além dos anuros, existem outros anfíbios, como os urodelos ou caudados, que é da ordem Urodela, né, que está presente as salamandras, que são animais dotados de 4 pernas e cauda alongadas. Então a gente consegue observar que é um tipo de salamandra. Existe um outro tipo de salamandra que a gente vai ver no próximo slide, certo?
E além disso, tem uns outros animais que são os menos conhecidos, que são os gimniofionos, que são as cobras cegas ou cecílias, que são animais de corpos cilíndricos, alongados e sem apêndices. Então, falando ainda das características gerais dos anfíbios, eles possuem a glândula na pele, né, somente os adultos, que essa glândula é muito importante para a questão de gerar umidade e lubrificação. Né? Então, eles são... A gente já tem em mente, né, de que os anfíbios, a gente encontra muitos cururus, as rãs, as pererecas em ambientes bastante frios, né, que é justamente para poder ter essa umidade, né, apreciar essa umidade e fazer com que a umidade seja uma coisa presente na vida desse indivíduo, porque ele respira pela pele, né? Então a gente consegue observar nessa imagem aqui, ó, a presença de pulmões. Só que esses pulmões eles não conseguem se expandir como o pulmão dos outros indivíduos que a gente vai ver após os anfíbios, né? Então, além deles respirarem pelo pulmão, eles respiram pela pele. Então essa questão de uma pele mais úmida, de uma pele lubrificada, de uma pele mais fina, né, permite com que haja a troca gasosa a partir da pele desse indivíduo, não somente pelo pulmão, que é o que denomina justamente de respiração cutânea, né, que é justamente pela a epiderme desse indivíduo. Muitos têm a pele colorida, e isso significa várias coisas, como, por exemplo, atrativo sexual, né, para poder atrair a fêmea, como também camuflagem para poder se livrar de predadores, ou até mesmo como sinal de alerta para que seres humanos ou até outros indivíduos possam compreender de que aquela espécie é altamente venenosa e que pode ser fatal para aquele indivíduo que for se alimentar daquele indivíduo, ou então apenas for querer fazer alguma outra coisa a não ser comer, né? Como, por exemplo, matar, enfim. E como é que acontece a alimentação? Os anuros e as salamandras adultas são carnívoros, né? Então eles se alimentam de insetos. Então a gente consegue observar, né? Os peixes não. Os sapos comendo os insetos, né? Por aí. Além disso, eles se alimentam de vermes, de pequenos crustáceos e etc. Os girinos, né? Por eles serem larvas estarem presentes na água, eles se alimentam de algas, né, que são espécies vegetais presentes no ambiente aquático, e também de organismos mortos. E as cobras cegas, ela tem um funcinho, né, que é justamente bem achatado e bem bicudo, assim, bem afilado, que elas são denominadas justamente de fossorial, que elas vivem debaixo da terra ali, fuçando mesmo, né? E por ela viver nesse ambiente, ela se alimenta de minhocas, de insetos e de outros organismos presentes ali na terra. E falando da questão da reprodução desses anfíbios, eles são dioicos, né? Então existe o macho e a fêmea, e a maioria são ovíparos com fecundação externa. Então a fecundação a liberação de espermatozoide e óvulos para o ambiente externo, e ali esses óvulos, esses espermatozoides, eles se fecundam, né, e dão origem a um zigoto, e acontece todo o desenvolvimento embrionário para dar origem à larva e o indivíduo adulto. Né? Os anuros, os machos, né, os sapos, as rãs, pererecas, eles vocalizam, né? Então, no período de chuva a gente consegue observar muito vários cantos, né, desses animais. E esse canto ele é muito importante para delimitar o território, né? O macho ele delimita aquele território justamente para poder conseguir atrair a fêmea. Quando ele atrai a fêmea, acontece o que chamamos de amplexo nupcial, que é a liberação dos óvulos e a eliminação dos espermatozoides, os óvulos da fêmea e os espermatozoides do macho, né, no ambiente aquático, e ali havendo a fecundação dos óvulos e dos espermatozoides, certo? As larvas, elas são dotadas de brânquias dos anfíbios. Então a gente consegue observar aqui nesse estágio dos anuros, né? Nós temos aqui a questão do desenvolvimento embrionário, a formação do zigoto,
E nós conseguimos observar o girindo, né? Nesse estágio aqui já praticamente maturo dele, né? No qual aqui ele tem a presença de brânquias e, além disso, da cauda. Vocês conseguem observar, né? E os anfíbios, um fator muito importante que marca eles é essa questão dessa metamorfose, no qual, quando ele passa dessa fase larval para a fase adulta, ele perde as brânquias, né, porque ele vai conseguir respirar em um ambiente terrestre, e além disso ele perde a cauda. Isso nos anuros. Agora as salamandras, por exemplo, esse tipo de salamandra aqui, ó, elas persistem com sua aparência larval, que esse processo é chamado de neotenia. Então, vocês conseguem observar que ainda existem as brânquias presentes nesse organismo, bem como a presença da cauda pós-anal, certo? E como é que acontece a reprodução das salamandras, né? Então, diferentemente dos anuros, os machos, eles fazem pacotes de espermatozoides, no qual as fêmeas, com sua cloaca, ela cloaca, né? Suga esses espermatozoides. E o processo de fecundação acontece dentro das fêmeas, dando origem a um processo de fecundação interna, certo? E as cobras cegas, na verdade, acontece a cloaca com cloaca, né? Como a gente consegue observar nas aves. Agora falando sobre os répteis. As características gerais dos répteis, do grego reptilis, quer dizer se arrasta. Né? Então a gente já tem em mente, né, de que os répteis eles se arrastam, por exemplo, as lagartixas que vivem se arrastando por aí. E por eles se arrastarem, permitirem com que a parte ventral do seu corpo, né, que é essa região do corpo deles, possa estar em contato direto com o atrito, é necessário ter uma epiderme bastante grossa para que não possa danificar o seu organismo, né? Seja só a pele externa, como também os órgãos presentes dentro do seu corpo. Por isso, o corpo desses animais ele é coberto por uma epiderme espessa de queratina. A queratina é um composto orgânico, né, que permite justamente essa rigidez dessa pele. A gente também tem presença de queratina no nosso corpo, na nossa pele, né, ao longo do nosso corpo, mas em bastante quantidade, mais ainda na região da sola do pé, porque é a região que tem mais atrito, né, porque nós estamos pisando tudo mais. Então, a importância dessa epiderme espessa de queratina é justamente para poder proteger contra o atrito. Aqui nos répteis, a partir dos répteis, né, os pulmões eles já são muito mais eficientes na troca gasosa com o ambiente aéreo. Então eles têm esse pulmão mais alongado e possuem um espaço maior para que esse pulmão ele possa se expandir. E dentro dos répteis nós temos 4 ordens, né? Então os répteis eles são divididos em 4 ordens. Primeiro os escamatas, que são as espécies mais abundantes, né, que a gente conhece, que são as serpentes e os lagartos. Mas também nós temos os quelônias, que são as tartarugas, tanto marinhas como de água doce, os cágados e os jabutis. Também nós temos a ordem Cocrodília, que dentro deles estão os crocodilos, as gaviais e os jacarés, e uma ordem bem menos conhecida, que é o Rhinchocephalia, que dentro deles estão as tuataras. Eles são animais ectotérmicos, né? Diferentemente de nós, seres humanos, que nós somos endotérmicos, então nós conseguimos regular a temperatura do nosso corpo a partir do nosso metabolismo. Né? Esses animais eles não conseguem, então eles regulam o calor corporal, né? A temperatura corporal do seu corpo, com a temperatura externa, né? Com a temperatura do meio ambiente. Além disso, a maioria deles são dioicos, né? Então existe o macho e a fêmea, e eles são ovíparos, eles põem ovos, né? Então os espermatozoides eles são inseridos por meio do contato entre cloaca com cloaca. Então nós temos aqui, ó, exemplo, né, de uma cloaca, das cloacas, certo? A fecundação é interna com desenvolvimento direto. Então o ovo ele se desenvolve dentro da fêmea, né?
E o sucesso evolutivo dos répteis é o ovo amniótico. Então, o que é esse ovo amniótico? Né? Ele é protegido por uma casca membranosa ou calcária, então tem essa estrutura bastante rígida para poder proteger o que tem dentro. O que é que tem dentro? É o embrião que está sendo desenvolvido. Então, nós temos o saco vitelínico, que é um tecido que possui bastante quantidade de nutrientes, que é justamente de onde o embrião tira os nutrientes para poder se desenvolver. Há a presença do âmnio, né, que é uma epiderme que reveste o organismo, e o alantoide, que é um outro tipo de epiderme onde acontece a questão da respiração, né, a troca de respiração do indivíduo com os gases presentes no local externo, no ambiente externo, como também é um local de excretar, né, ele fazia as suas excretas. E a partir dos répteis, né, com esse sucesso evolutivo do ovo amniótico, todos os outros possuíram um tipo de ovo amniótico, né? Por isso que eles são classificados como um grupo amniótico. Os répteis, as aves e os mamíferos. Então, falando um pouquinho sobre as aves, né, as características gerais. A principal característica é a capacidade de voar. Então, as aves elas possuem as penas, né, possuem as asas, que são estruturas especializadas justamente para o voo. Porém, algumas espécies perderam essa habilidade durante o processo evolutivo, como por exemplo as emas e as avestruzes, né, que possuem as suas asas, digamos assim, reduzidas, né, e que não são aptas para poder voar. E dentro das aves existe cerca de 9.000 espécies que já foram descritas, né? E trazendo uma informação bastante importante para vocês, ontem, né, no jornal O Povo, online, no Instagram, eles trouxeram informação muito legal de que os cientistas aqui na região do Ceará, né, na região do Cariri, na Nova Olinda, encontraram um fóssil de uma pé de uma ave, né, uma ave que viveu aqui milhões e milhões e milhões de anos. Antes, acreditava-se que as aves elas começaram a se evoluir no ambiente asiático, né, lá na Ásia. E com essa descoberta aqui no Ceará, vai colocar os paleontólogos, né, e evolucionistas, que são os especialistas das áreas que estudam a evolução, né, dos animais, em conflito, né, em questão de perceber de que o Ceará ele foi um ambiente, foi um berçário para o desenvolvimento das espécies de aves que nós temos hoje também, né? Então, se vocês puderem pesquisar e se informar mais sobre, é bastante interessante. Então, a pele das aves é formada pelas penas, né, e a pena se forma no interior de folículo igual dos seres humanos. Então, nossos pelos eles saem a partir de folículos, certo? Então, se a gente conseguir observar, os nossos pelos eles saem a partir de um buraquinho, né? E esse buraquinho é chamado de folículo. Só que diferente de nós seres humanos, que nós possuímos as glândulas sebáceas, né, onde é produzido o sebo, que já está junto dos folículos, as aves elas não possuem. Mas as aves possuem um tipo de glândula, que é essa glândula aqui, ó, nessa imagem a gente consegue observar, que ela está na região dorsal, né, que é nas costas, perto do rabo, digamos assim, né, na parte do rabo das aves, que é chamada de glândula uropigiana. E qual a importância dessa glândula? É justamente de secretar gordura. E essa gordura ela vai lubrificar as penas e vai permitir a impermeabilidade de água. Né? E quais são os benefícios das penas? É a proteção contra o choque mecânico, a impermeabilidade da pele, a manutenção da temperatura corporal, né? As penas servem como isolantes térmicos e, além disso, possibilita o voo. Ainda sobre as características gerais das aves, elas são animais dioicos e ovíparos com desenvolvimento direto. Então existe o macho e a fêmea e põem ovos e não existe uma fase larval. Em todas as espécies ocorre a cópula e a fecundação é interna. Então o desenvolvimento acontece dentro da fêmea. A maioria dos machos não possui um órgão copulador. Na verdade, a fecundação ocorre dentro da fêmea, né, espermatozoide com o óvulo.
desenvolvimento é dentro do ovo. A maioria dos machos não possuem um órgão copulador, né? Eles têm a cloaca. E quase todas as aves elas chocam os ovos, né? Então, o aquecimento ali gerado pelas penas e o corpo da mãe, né? Da ave mãe, da ave fêmea, ela consegue permitir com que aquele ovo ele fique em uma temperatura adequada para que o embrião possa se desenvolver e assim chegar no estágio de eclosão, né? De eclodir dentro do ovo. E a maioria dessas aves apresenta dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? É a diferença entre os sexos, né? Como, por exemplo, eu trago para vocês aqui o soldadinho do araripe, que é uma ave endêmica aqui da região do Ceará, da região do Cariri, certo? Que está até ameaçado de extinção por causa da caça, destruição do habitat natural, né? No qual aqui, ó, esse de cima é um macho que apresenta uma plumagem vermelha nessa região da cabeça e o restante do corpo com penas brancas e pretas. E aqui embaixo nós temos a fêmea, né, que tem uma plumagem verde com uma plumagem meio acinzentada. E várias espécies de machos eles delimitam o território, né? Então a partir da vocalização e de outros comportamentos eles delimitam ali para dizer que manda naquele território e assim também conseguir atrair a fêmea. E falando sobre os mamíferos, as características gerais. Aqui eu vou falar para vocês as características assim, marcantes mesmo, que delimitam os mamíferos, que fazem os mamíferos serem mamíferos. Então, primeiramente é que eles são dotados de glândulas mamárias, né, que é por onde sai o leite materno da mãe, e o corpo é coberto total ou parcialmente de pelos. Então a gente pode tirar por nós mesmos, né, que nós temos pelos presentes em várias regiões do nosso corpo. Além disso, os dentes são diferenciados, né, que são caracterizados em incisivos, caninos, premolares e molares. Também tem a presença do diafragma, que é uma membrana dermomuscular. Então a gente consegue observar que nessa imagem, essa estrutura laranja é o diafragma, que é uma membrana dermomuscular, que separa as cavidades torácicas, onde nós temos o nosso coração, o pulmão, e a cavidade abdominal, né, que nós temos o nosso intestino, o estômago, né, e os outros órgãos que fazem parte do sistema digestório. E vivem em todos os ambientes da Terra, né, os mamíferos, seja em ambientes aéreos, como por exemplo os morcegos, os aquáticos, como as baleias, e no terrestre, como por exemplo nós, seres humanos. E dentro do grupo dos mamíferos existem os subgrupos, né, como por exemplo os monotremados, que é do grupo Prototheria, os marsupiais, que é do grupo Metatheria, e os placentários, que é do grupo Eutheria. E a gente vai finalizar nossa aula justamente falando um pouco sobre esses três grupos. Então, as características gerais dos monotremados. São animais que fazem parte desse grupo, né? Os ornitorrincos e os equidinas. E eles são encontrados apenas na Austrália e na Nova Guiné, né? Na região ali da Oceania. Então aqui nós temos o exemplo do ornitorrinco e esse aqui é das equidinas. As fêmeas dos ornitorrincos, elas constroem ninhos subterrâneos e põem seus ovos, né? Então elas gostam de cavar e dentro do buraco que elas fazem a partir do cavamento, elas inserem os seus ovos, né? Cerca de 2 a 3 ovos. E ela fica com seus ovos até os seus ovos chocarem, né? É bastante semelhante com as aves. E elas alimentam seus filhotes pelas glândulas mamárias. Já nos marsupiais, são os animais que são animais que têm outro tipo de comportamento, né? Um outro tipo de morfologia. E animais que fazem parte desse grupo são os cangurus australianos, que a gente consegue observar aqui em cima, e os gambás sul-americanos. E esses animais eles estão presentes na América e na Oceania, né? Os cangurus na Oceania. Geralmente, as fêmeas possuem uma bolsa na pele e em seu ventre chamado de marsúpio. Então, aqui pegando o exemplo dessa canguru mãe aqui, ó,
ela está com seu filhote dentro da sua bolsa, que é chamado de marsúpio, né? Então, geralmente, os marsupiais possuem essa bolsa, que é justamente o que caracteriza o nome, né, desse grupo, marsupiais. O desenvolvimento embrionário inicia-se no interior do útero materno, né? Então, as fêmeas dos marsupiais possuem um útero, então a fecundação é internamente e o indivíduo ele se desenvolve ali. Porém, sim, e os indivíduos eles se alimentam do líquido da parede uterina, né, dentro do útero da mãe. Porém, após 12, 14 dias nesses gambás, né, e de 38 a 40 dias nos cangurus, os filhotes eles saem imaturos ainda, eles não estão totalmente desenvolvidos de dentro do útero das mães. E o que é que acontece para poder completar essa fase de desenvolvimento desse indivíduo, né, desse bebê? Então, os filhotes eles se locomovem do útero, eles saem do útero, né, a mãe põe para fora, e eles se locomovem até o marsúpio, até dentro dessa bolsa, que é justamente onde estão localizadas as glândulas mamárias. Então, é a partir do leite materno, né, que os indivíduos eles vão conseguir terminar o seu desenvolvimento. Agora, como eu falei, existem espécies que não possuem marsúpio, né? E essas que não possuem, os bebês eles saem do útero e eles se prendem às pregas da pele próximo à glândula mamária. Então, eles ficam presos, né, suspensos nessa prega de pele que está próximo das glândulas e ali se alimentam do leite materno. E por fim, falando dos placentários, né, constituem 95% das espécies de mamíferos e fazem parte desse grupo os animais como os cães, os gatos, os cavalos, as girafas, elefantes, coelhos, camundongos, seres humanos, entre outros animais. Nesse grupo dos placentários, os filhotes completam o desenvolvimento embrionário no interior do útero materno por meio da placenta, né, diferente dos outros. E o que é a placenta? A placenta é um órgão formado pela associação de tecidos maternos e embrionários, né? Então, em todo o desenvolvimento embrionário do bebê, dos placentários, acontece a formação dessa placenta. E por que é tão importante essa placenta? Porque é a partir dela que o embrião vai receber os nutrientes e o gás oxigênio vindo do sangue da mãe, né? E é dentro do útero que ele também elimina o gás carbônico e as excreções resultantes de seu metabolismo, né? Então, os dejetos que não são bens para aquele organismo, eles são chamados de excreções resultantes do metabolismo. E o que liga o indivíduo à placenta é justamente o cordão umbilical, né? A partir do cordão umbilical que a mãe consegue se conectar com o bebê e fazer essa transferência de oxigênio e de alimento e de outros constituintes que são importantes para o desenvolvimento e a sobrevivência daquela criança. Então, gente, essa foi a aula de agora, né? E daí, como atividade. Essa atividade é muito importante, então vocês têm que prestar bastante atenção. Então, vocês vão realizar essa atividade que está no livro didático de vocês e vocês vão fazer essa atividade em uma folha separada, certo? E daí vocês vão destacar essa folha para poder me entregar na próxima aula, que é no dia 23, como eu falei no começo dessa aula. Que no segundo ano A vai ser no horário normal da aula, né, que é às 3h20 às 5 horas da tarde. E para o segundo ano B vai ser das 7h20 até às 9 horas, né, que eu vou utilizar as aulas da professora Rive. Então vocês vão me entregar, é um trabalho, né, na verdade é um trabalho, vocês vão me entregar. E quais são as questões? Das páginas 191 e 192, vocês vão responder as questões de 1 até a 12, além da questão 14 e da questão 15. São questões muito simples, porque é só de marcar. Então, por isso que parece ter muitas questões, mas elas são muito fáceis.
E além das páginas 192 e 193, que eu vou querer as questões de 1 até a 7, certo? E vou querer também a questão 9. Então vocês vão fazer tudo bem bonitinho, vocês vão fazer um cabeçalho com o nome da escola, disciplina, o nome do professor, o seu nome, a data e a turma, né? Se é segundo ano A, segundo ano B. Essa atividade ela vai servir como pontuação para ajudar na nota da avaliação parcial, além de revisão para a prova parcial, certo? Então, qual é o benefício de vocês fazerem essa atividade? No dia 23, vocês vão me entregar ela, né? E no mesmo dia 23, vocês vão ter uma prova, certo? Uma avaliação parcial. E nessa avaliação, e a nota que vocês tirarem nessa avaliação parcial, por exemplo, se não for uma nota muito boa, daí você vai pegar eu vou pegar esse trabalho e vou ajudar a sua nota nessa avaliação parcial. Então, por isso que ela é tão importante. Além disso, eu vou pegar, você vai pegar essas atividades, vai resolver ela e ela vai servir como material de revisão para você fazer esse seu trabalho, certo? E a avaliação parcial ela vai acontecer, né, normalmente nas aulas, como eu falei, no dia 23, certo? E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham absorvido bastante coisa dessa aula. Façam as atividades, como eu falei, né? Eu estou contribuindo para que no final do ano vocês não estejam devendo nota, né? Que vocês passem com nota boa. Mas para isso só vai depender de vocês. Então estou facilitando a vida de vocês. No final de tudo, não venham me pedir nota, porque eu já facilitei todo esse caminho para vocês. Então, vamos fazer por onde, né? Então, é isso e até dia 23.